Os irmãos estão me ouvindo, sim ou não? Sim. Amém? Nós iniciamos falando do tabernáculo, porém, eu lembro bem, irmãos, a minha memória sempre é boa, graças a Deus, né? Nós falamos muito da imagem, lembra? E que a imagem, ela carrega em si a glória e o... A imagem carrega em si, ela traz em si, quando nós temos a imagem e a imagem certa, nós temos a glória e o governo. Amém? Ou o poder. Também está certo. Glória e governo, glória e poder. Amém? Lembra que nós falamos, quando nós falamos de tabernáculo, nós falamos de Adão sendo a imagem e semelhança do Senhor, ou o homem, né? Nós sabemos que o projeto foi para o homem, e nós sabemos que esse homem foi o Adão, certo? Adão tinha a imagem e a semelhança de Deus, sim ou não? Sim. Mas quando ele peca, ele perde a imagem. E qual que é a ideia? E qual é a ideia de tabernáculo? Eu só estou aqui para a gente, né, entender um pouco. Lembra que nós lemos João, sim ou não? O início, o primeiro capítulo de João, e diz assim em João: no início era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, sim ou não? Ele estava no princípio com Deus, tudo foi criado por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lembra que nós lemos isso? Só que no verso de número 14 ou 15, eu não me recordo, se eu não me engano 15, vai dizer assim, ó: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Lembra que eu trouxe para os irmãos uma tradução mais fiel ao contexto ali, onde diz que Cristo tabernaculou entre nós. Em algumas traduções vai dizer que e o verbo habitou entre nós. Óbvio, porque o objetivo de Deus com essa questão tabernáculo, e é isso que eu quero que os irmãos peguem. Qual é o objetivo de Deus quando ele fala de tabernáculo nas Escrituras? O projeto de Deus, a ideia de Deus Pai, é habitar entre nós. Essa é a ideia de Deus, esse é o projeto de Deus, habitar entre nós. Por que Deus quer habitar entre nós? Muito simples, para que o propósito dele seja cumprido. Qual é o propósito de Deus para a criação? O governo, sim ou não? O reino. Quando ele cria, ou melhor, antes do homem ser formado, lembra que nós lemos lá? E façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, lembra? Domine o homem sobre todos os peixes, sobre todas as aves, sobre todas as plantas, sobre toda a terra. Enchei e dominai e sujeitai a terra. Então Deus tem esse propósito. Essa é a boa vontade de Deus. A gente chama de economia de Deus, governo de Deus. Deus não criou as coisas para que as coisas fiquem do jeito que estão hoje, irmãos. Nós precisamos entender isso, amém? O mundo está de ponta cabeça. Deus não perdeu a mão, mas não vai ser dessa forma, pode ter certeza disso. Amém? O mundo está ou não está de ponta cabeça? Posso já falar algo? Para os irmãos verem quanto é sério. Hoje nós estávamos lá na loja, né, lá no Açaí, e agora no finzinho da tarde aconteceu uma coisa bem chata, porque eu não vi acontecer, mas subiu uma família lá, né, em cima é como se fosse um mezanino, os irmãos já foram lá, já viram como que é, e uma família estava cheia de criança. Eu acho que o menininho deve ter mais ou menos, não sei, eu não vi, mas pelo que me falaram, talvez a idade da Maria, assim, mais ou menos, caiu e acho que bateu o nariz em alguma, deve ter batido na mesa, em alguma coisa, estourou o nariz lá. E aí eles saíram correndo, quando o pai estava em choque lá, já saiu para levar o menino para o hospital, porque acho que machucou feio. A Fabi viu e falou que foi feio mesmo. E ela falou que esse menino, depois eu vou confirmar com a Fá, eu acredito que deveria ter a idade da Maria. E ela acabou vendo, né, o desespero do pai, descendo, até ofereceu ajuda. Eu estava trabalhando na cozinha, porque ele está sem funcionário lá, né? E a Fá ela falou agora no caminho para mim, que essa criança estava usando, minha mãe está aqui, ó, ela acabou de falar no carro, que essa criança estava usando uma saia e uma sandália rosa. Era um menino. Eu pergunto para os irmãos, o mundo está ou não está de ponta cabeça? O que essa criança estava fazendo com essa roupa? Não estou falando que foi por isso que ele caiu, obviamente, né, irmãos? Estou ligando uma coisa a outra, mas assim, foi ou não foi, amor, que você acabou de falar que a criança que se machucou lá hoje estava usando
saia e uma sandália rosa. Sandália de menino. Então assim, o mundo, o que eu quero dizer para os irmãos, o mundo está de ponta cabeça. Deus criou para isso, para ser dessa forma? Sim ou não? Não. O mundo vai entrar no eixo, sim ou não? Sim. Como que Deus vai fazer isso? Muito simples, Ele vai tabernacular, Ele vai habitar entre nós. E Ele vai dividir a sua essência em cada um de nós. É assim que Ele vai governar. Esse é o projeto, e não é agora, não é um projeto agora de Deus, já era o projeto. Quando Deus criou Adão à sua imagem, era para Adão fazer o quê? Multiplicar, frutificar e encher a terra. Se Adão não peca, iam ter inúmeros deuses com a mesma essência. Inúmeros deuses que eu estou falando não são vários deuses, tá, irmãos? É como se a essência, a natureza de Deus estivesse dentro de cada um que Adão multiplicou. Mas o que aconteceu? Adão perdeu a imagem de Deus e continuou fazendo o quê? Multiplicando e frutificando. Agora nós somos a imagem de Adão, a imagem do pecado, a imagem do homem ruim, caído. Amém? Aí se faz necessário Deus enviar Cristo, que a Bíblia nos diz ser o último Adão, para que todo aquele que vivia em Adão ruim seja agora transportado para o Adão bom. E é o último perfeito, que é Cristo. E aí o caráter de Cristo vai sendo formado em nós, ao ponto que o propósito inicial de Deus que não mudou se cumpra. Quando a terra estiver totalmente perfeita, passar todas as guerras, todos os acontecimentos, vão ter inúmeros deuses. Deuses que eu estou falando, não de vários deuses. Consegue entender? Terão inúmeras pessoas com a mesma essência que Deus. Serão Deus como Deus é, governando, povoando, administrando toda a obra dele. E nada mais vai sair do eixo. Por quê? Porque quem vai estar fazendo vai ser o próprio, não vai ser mais eu e você. O eu e você não vai existir mais um tempo, irmãos. Você sabia disso? Não vai existir, porque o nosso eu é ruim demais. Lógico que nós teremos consciência, lógico que nós teremos ainda, né, as nossas lembranças, mas o nosso a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de trabalhar vai ser da mesma forma que Deus faria, sem desvio. Consegue entender? Isso é Deus tabernaculando entre nós. Esse é o projeto final de Deus. Por isso que o tabernáculo, que foi um assunto que eu decidi colocar para nós estudarmos, ele é um assunto muito amplo. Ele vai tratar disso. Lembra que eu falei? Vamos começar do fim para o começo? Qual que é a ideia do tabernáculo? Deus morando entre nós. Essa é a ideia do tabernáculo. Qual que era a ideia do tabernáculo quando era tabernáculo mesmo? O tabernáculo da antiga aliança. Nos revelar isso que viria a acontecer. Os irmãos lembram que nós já lemos textos, e nós vamos ler mais textos, que a Bíblia diz assim, ó, tudo que passou, ou seja, tudo que foi na antiga aliança, serviu somente de sombra para revelar o que seria no real, nos tempos de hoje, a partir de Cristo. Toda a antiga aliança revela o real. Quem é real? Cristo. Toda a antiga aliança revela Cristo. Então, quando nós olharmos para a antiga aliança, nós temos que estar enxergando o quê? E na nova, obviamente Cristo também, porque aí assim, a antiga aliança é o apontamento, a revelação de um Cristo que viria, como ele viria, a forma que ele viria, o que ele faria, tudo está na antiga aliança. E depois na nova aliança, o cumprimento. Cristo já veio, aí a gente está contemplando um Cristo manifesto. Amém? Vocês pegaram isso? Fechou. Nós falamos da imagem, então aquele que carrega a imagem, obviamente carrega a glória e carrega também o governo. Por quê? Porque era isso, esse foi o papel de Cristo, essa foi a missão de Cristo. Cristo tinha ou não tinha a imagem de Deus? Sim, nós lemos, ok? O qual é a imagem exata de Deus. Lembra desse texto que nós lemos? Não vou abrir de novo para não tornar redundante, amém? Então, aquele que é a imagem exata de Deus tabernaculou entre nós. Aí a pergunta que nós comentamos na semana passada é: por que Cristo curava? Por que Cristo fazia maravilhas? Por que até a natureza se submetia a Cristo? Lembra que nós falamos do peixe? Lembra? Cristo precisava, os discípulos ali foram, na verdade, coagidos pelo império ali na época. Não, vocês têm que pagar tributo. Cristo falou assim: não tem problema, vai lá, Pedro, pesca.
O peixe que você pegar, abre ele que vai ter uma moeda lá dentro, a gente paga o que precisa. Olha o poder que habitava em Cristo. Por quê? Porque ele carrega, a imagem perfeita carrega o quê? Glória e governo, nada pode fugir. Porque é como se o Pai estivesse fazendo. E aí foi onde surgiu o assunto aqui na semana passada de por que nós não vivemos isso. Porque a pergunta é, carregamos a imagem? Irmãos, hoje acredito que não. Não. Existe ainda uma divisão que nós precisamos tratar no meio de nós. Certo? Nós estamos nos dividindo. Por quê? Porque ainda estamos olhando para nós. Consegue entender, sim ou não? Estamos melhorando. Não estou falando que está ruim. Mas ainda tem aquela coisinha de e eu aqui. Senhor, e eu? Esqueceu de mim? Entendeu? E esse é um problema. Porque, e hoje a gente vai ver um pouquinho disso, e eu pretendo entrar no princípio do tabernáculo, já falando das coisas realmente do tabernáculo. Mas se a gente não pegar isso, quando a gente lê lá o tabernáculo mesmo, não vai fazer nada sentido. Ok? Mas pegue isso. Nós temos, a coisa que a gente mais tem que se importar na nossa vida cristã, não é o quanto de Bíblia a gente conhece. Isso é importante. Eu preciso conhecer a palavra, sim ou não? Preciso. Mas, irmãos, nós precisamos parar de viver uma comunhão dividida. Vou voltar também a lembrar o que nós falamos na semana passada. Estou falando, a minha memória é muito boa. E o Espírito também vai soprando aqui, né? Lembra que eu falei para os irmãos a respeito do povo de Corinto, sim ou não? Lembra que eu falei que, e os irmãos podem pegar. Pega a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Amém? Leia toda a carta. São, se eu não me engano, 16 capítulos. Leia tudo. Você não vai ver Paulo falando de outra coisa a não ser, cara, vocês estão andando cada um por seu caminho. Paulo não estava preocupado com quem sabia a Bíblia. Paulo não estava preocupado com quem estava fazendo grandes coisas. Até porque, para a igreja de Corinto, lembra que nós lemos? Ele fala assim, nenhum dom vos... Não faltava dom na igreja de Corinto. Toda a igreja, todo membro de Corinto, de todas as igrejas, na verdade todas as igrejas não, porque igreja é uma só, né? Mas de toda a congregação de outras cidades, a de Corinto é a única que é citada que eles não tinham falta de nenhum dom. Acredito eu que Gálatas nem todos tinham dom. Acredito eu que o povo de Filipenses nem todos tinham todos dom. Talvez o povo também de Éfeso, nem todos tinham dom, mas no pessoal de Corinto, nenhum dom faltava, irmãos. Profecia? Tinha. Cura? Tinha. Línguas? Tinha. Ensino? Tinha. Sabedoria? Tinha. Cara, não faltava um dom, mas Paulo olhou para eles e falou assim, vocês são meninos. Foi também o único povo que ele falou assim, são meninos, não cresceram, imaturos. Por quê? Porque a nossa maturidade, irmãos, ela não está ligada ao quanto a gente conhece Bíblia. A nossa maturidade, embora seja totalmente necessário conhecermos a palavra de Deus, isso é óbvio. Mas a nossa maturidade, ela não tem como fundamento a palavra. Em primeiro lugar, a minha maturidade tem um fundamento a unidade, eu entender a unidade, o corpo de Cristo. Você quer uma coisa assim... Para chocar os irmãos, dentro desse contexto, a gente está batendo um papo, a gente entrou na palavra. Primeira carta aos Coríntios, que ele vai tratar exatamente desse problema da unidade, ele vai falar sobre a ceia do Senhor. E é com o mesmo povo que está vivendo em desunião, ok? E ele fala assim, nisto, 1 Coríntios capítulo 11, se eu não me engano, verso de número 13 em diante, ou 17 em diante. Ele vai falar assim, nisto, não vos louvo, porque quando ajuntais é para pior e não para melhor. Paulo está falando com o povo de Corinto. Por quê? Comendo a ceia ou tomando a ceia, cada um antecipadamente come, do jeito que é, porque eles vinham e comiam um primeiro do que os outros, sim ou não? E aí ele fala, vocês estão em dissensão, vocês estão em divisão. E aí quando entra, se eu não me engano, no verso 23, aí Paulo vai falar a forma certa. Porque o que eu recebi do Senhor eu já vos ensinei, sim ou não?
Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou do pão, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, esse é meu pão que é partido por vós, fazei isso todas as vezes que comereis em memória de mim. Certo? Qual é o problema? Deixa eu falar para você um problema. E presta atenção nisso. Qual é o problema? E isso é real, irmãos. Ali Paulo não está falando quem conhecia o corpo pela grandiosidade da sabedoria da palavra. Mas Paulo está falando assim, ó. Vocês estão se juntando para comer a ceia, sim ou não? O que é a ceia? É Cristo que foi repartido por nós, sim ou não? Não é? É como se Cristo tivesse repartido e cada pedacinho de Cristo está com cada um de nós. O que acontece quando a gente junta? Formou o quê? O corpo, sim ou não? Juntando, cada um leva um pedaço de Cristo. Juntando, o que nós temos? O corpo. Se o corpo não se junta por completo, tem corpo? Não tem. Mas a grande questão da unidade não é só estarmos juntos. Essa é a grande falha do povo cristão. Então estamos todo mundo junto, não faltou ninguém, o corpo está reunido. Não, porque o corpo estar unido e ser corpo, ele precisa estar junto, ou seja, todos juntos e ligados. Porque senão é um monte de é um monte de pedaço junto e o corpo não foi unido. Então precisamos estar junto e guardar a unidade do Espírito para estar ligados. É assim que o corpo funciona. Então qual é o problema? Se eu, por exemplo, numa comunhão dos santos, num dia de ceia, tenho alguma coisa que me coloca, pode ser pensamento, pode ser principalmente contenda, dissensão, divisão. Eu estou com inveja, por exemplo, é um exemplo, tá? Do Val. Isso traz uma ligadura para o corpo, sim ou não? Divisão. Quando a gente ceia, o que acontece, irmãos? Não ceiamos nada. Todo mundo foi participante só de ter comido o pão e tomado o suco. Porque não existe Cristo ali no negócio. Só fazemos memória dele quando todas as partes se unem e estão juntas. Caso contrário, comemos um pãozinho e tomamos um suquinho. Consegue entender a gravidade da questão da unidade? Então, irmãos, é hora da gente começar a olhar um pouco mais com carinho para essa questão do propósito de Deus, essa ideia de Deus morar e habitar entre nós, o poder da unidade para a gente entender essas coisas. Principalmente, irmãos, não é que é para deixar somente para uma comunhão de ceia, mas no dia da ceia, irmão, se algum irmão não está bem com você, vai lá e acerta, porque senão a gente vai ficar fora da comunhão do corpo. Puxa, o irmão, eu estou triste com ele, ou ele está triste comigo, preciso acertar. Porque senão a gente não vai cear. Vai ser só comer e beber. Consegue entender a gravidade? Amém, irmãos? O grande problema, deixa eu falar para os irmãos, e isso acontece, mas eu não tenho problema com o irmão. Aí não esquece, o Val está sentado do lado de uma irmã. Só que o problema talvez para o Val seja fácil de perdoar. O difícil é perdoar a esposa. Mas ela faz parte do corpo. Entendeu? Aí é um exemplo, tá, irmão? Aí vocês dois vêm brigado, lascou com nós tudo. Qual é o grande problema? Vocês serão julgados pelo corpo. Porque aquele que não discerne o corpo e aquele que divide, ou seja, mutila o corpo, ele é réu para a própria condenação. Mas a gente que não participa também do alimento sofre também. Porque quando um acerta, todos acertam. Quando um erra, todos erram. Consegue entender? Você me perdoar é fácil, Val, talvez. Eu te perdoar é fácil. Difícil você perdoar a pessoa que está do seu lado aí, que acorda e dorme com você todo dia. Porque aí fica mágoa, fica rixa, né? E esse é o problema. Lidar principalmente com essas questões assim familiares, né? mais íntimas. E quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? Mutilando o corpo do Senhor. Quem não edifica, lembra que nós vimos em Mateus também na semana passada? Aquele que não ajunta, espalha, separa. Não tem como você fazer outra, ou você ajunta ou você separa. Não estou juntando, então estou separando. Simples. Amém? Não adianta, irmãos, termos uma comunhão linda entre os irmãos aqui. É a gente ir para a casa da gente fazer o UFC lá dentro.
ou ter uma comunhão ruim também com a gente aqui. Vai ter glória? Não. Vai ter governo? Não adianta nem vir nos cultos pedir reino. Esquece. Vai ter cura? Por que não? Lembra, Samantha levantou essa questão e trouxe uns versículos bacanas na semana passada. Então por que a gente não está vivendo milagres de cura, irmãos? Por que estamos enfermos? É simples, porque não carregamos a imagem. Porque se tivesse ia ser curado, irmãos. Não carregamos. Precisamos carregar. Eu falo eu em primeira pessoa. Amém? Vamos aprender um pouquinho hoje então? Amém. Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4, irmãos. Inteiro. Ele vai falar, ele vai trazer aqui, os irmãos podem não enxergar, mas eu já vou dar para os irmãos entenderem. Esse Efésios capítulo número 4 é um resumo do tabernáculo, mas na nova aliança. Está trazendo aqui todo o princípio do tabernáculo num único capítulo aqui, tudo que diz que é o verdadeiro tabernáculo aqui na nova aliança. Vamos ler? É lógico, talvez você não vai enxergar como o tabernáculo da antiga aliança, mas esse daqui é o tabernáculo real, o tabernáculo verdadeiro, de forma resumida, tá bom? Anota aí na sua Bíblia. Quer entender um pouco da revelação do tabernáculo? Leia Efésios capítulo número 4. Talvez a gente não leia todo ele. Vamos pegar alguns pontos para não ficar muito extenso, mas é muito forte esse Efésios número 4. Vamos lá. Rogo-vos, e ele vai falar muito da unidade. Por quê? Porque tabernáculo é isso, é Deus habitando entre nós, e nós sendo uma mesma imagem, portando a mesma glória e portando o mesmo governo. Quantos reinos existem, irmãos? Quantos reinos? Um. Tem como eu reinar do meu jeito e você reinar do seu? Temos todos que reinar do jeito de Cristo. Por quê? Porque é assim. Tem dois reinos, não tem dois. O pastor antes já ensinou inúmeras vezes. Ah não, irmãos, eu fico com a minha verdade, você fica com a sua. No dia eu governo assim, você governa assado. Não é assim, irmãos. Todos reinaremos como devemos reinar, por meio de Cristo, como Cristo reina. Quantos reinos tem? Quantas imagens tem? Quantas glórias tem? Uma. Amém? Então a unidade é o principal. Vamos lá. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 4, verso número 1 em diante. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Já está falando uma coisa que a gente não gosta de ouvir. Como que nós temos, qual é a ideia do tabernáculo? Todos nós caminharmos com humildade, e não é meia humildade, é com quanto de humildade? Toda humildade, e mansidão, e longanimidade. Então eu tenho que ter toda humildade, também tenho que ter toda mansidão. Também preciso ter toda a longanimidade. Não é o ser um pouco, sabe o que é longânimo? Os irmãos sabem o que é longânimo? Sim ou não? Tardio em irar, ou seja, você não estoura fácil. Eu sou longânimo, é algo que eu vou levando, entendeu? Não é aquele cara que é tipo assim, ó, papum, sabe? Você falou, bateu, eu te soco. Não, eu sou longânimo, eu tenho que ter toda humildade. E eu tenho que ter toda a mansidão. Suportando quem? Uns aos outros. A gente volta a falar disso. Em amor. Procurando guardar. O que a gente precisa guardar, irmãos? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus
e Pai de todos. Quantos deuses? Um, que é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. É muito profundo isso, ó. É um só Deus, Pai de todos, o qual esse Pai é sobre todos, também é por todos e está em todos. Tem algum espaço que cabe não Deus aí na história? Não tem, porque ele está sobre, ele está por e ele está em. Consegue entender? É dentro, fora, do lado é Deus, Pai. Consegue entender? Mas a graça foi dada a cada um de nós. Eu não vou comentar tudo, nós vamos ler tudo, tá? Mas para não ficar, que a gente tem outras coisas para falar. A graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e para doutores. Então quem deu esses, vamos dizer assim, esses ministérios, esse serviço? Quem deu? Cristo. Ele separou cada um desses ofícios, né? Serviços, sim ou não? Com qual objetivo? Amém. Verso de número 12. Querendo, por que ele separou essas pessoas? Porque ele está querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele quer o aperfeiçoamento, por isso que ele deu. Amém, irmãos? Tendo uma coisa, pastor, por que ainda tem pastor? Muito simples, não era para ter. Por que ainda tem mestre? Por que ainda tem evangelista? Por que ainda tem doutor? Por que ainda tem? É muito óbvio. Para que Cristo deu? Para o aperfeiçoamento. Por que ainda tem? Exato. Não nos aperfeiçoamos. Porque no dia que nos aperfeiçoarmos, irmãos, isso aqui que nós estamos fazendo hoje não existe mais. É todos sentados em unidade. Consegue entender sim ou não? Essa imagem aqui tem que acabar. Isso aqui não é bom, isso aqui é ruim. É para estarmos todos aí. Não menos ou mais, mas é para estarmos todos. Você consegue entender o que eu estou falando? Mas estamos sendo, eu falo porque eu sou dependente disso também. Quando eu não estou aqui, onde eu estou? Quando eu não estou aqui ensinando, onde eu estou? Aprendendo. Qual é o problema? Não estou aperfeiçoado. Entendeu? Sim ou não? Também serve para mim. Amém? Então estamos sendo, o que é ser aperfeiçoado? Os irmãos entenderem, né? Tem um modelo, tem um lugar onde nós vamos chegar, ok? Um destino final. Esse é Cristo. Estatura do varão perfeito, perfeito. Se estamos sendo aperfeiçoados é porque não estamos indo. E quando chegarmos? Tem esse negócio de pastor, evangelista aí, tudo vai ficar para trás. Porque quando chegou, irmãos, é porque Deus é tudo em todos. Consegue entender? Aí se cumpre aquela nova aliança do Senhor. E não dirão mais, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão. Lembra dessa nova cláusula da nova aliança? Hebreus capítulo número 9, se não me engano, 8 ou 9, que diz, chegará um dia que você não vai dizer mais, conhece o Senhor? Não, porque todos me conhecerão. Essa é a unidade. Amém? Até que todos cheguemos à unidade, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade de fé,
ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A medida da estatura completa, esse é o objetivo, chegar nesse ponto. E até lá, estamos sendo aperfeiçoados. Amém? Para que não sejamos mais, olha aí, ó, meninos e inconstantes. Do que ele veio falando desde o início aí, ó? Tá falando de você conhecer as Escrituras, irmãos? Não, tá falando assim, ó. Há um só Espírito, há um só Deus, há um só batismo, há um só Pai, que é Deus em nós, por nós, sim ou não? E sobre nós. Ele está falando da unidade. E estamos sendo aperfeiçoados por esses que Cristo separou, para que cheguemos à unidade perfeita de Cristo. Amém ou não? E aí vai ser o Cristo completo em nós. Olha como nós desviamos totalmente a ideia do que realmente é ser um bom cristão. Ser um bom cristão é guardar a unidade. Você entender? Isso é o principal. Obviamente que temos que conhecer a Deus pela sua palavra, temos que estudar as Escrituras, mas irmãos, nada disso vale se nós não guardamos a unidade. Lembra que o apóstolo Paulo vai falar com a mesma igreja de Corinto, que estava totalmente vivendo em desunião, que ele vai falar assim, ó, há uma diversidade de dons. Você pode até curar, você pode até profetizar, ainda que eu falasse em línguas ou estivesse falando a língua dos homens ou a língua dos anjos, sim ou não? Sim. Se eu não tiver de nada vai me servir, irmãos. Ele está preocupado, e aí ele vai falar, ainda que eu tivesse toda a sabedoria e conhecimento da palavra, olha o que ele está falando para o povo de Corinto. Ainda que eu tiver todo o conhecimento da palavra, e ainda que eu tiver toda a sabedoria, se eu não tiver não adianta. Nós estamos invertendo a prioridade das coisas, irmãos. Queremos saber, queremos conhecer, queremos ser melhores, e a unidade que é para guardarmos, não guardamos. Não tem imagem, não tem governo, não tem milagres, não tem avanço, não estamos progredindo na imagem da estatura perfeita de Cristo, não estamos. Se Paulo estivesse olhando para nós hoje, ele falaria: meninos, imaturos, não guardaram o que é mais básico numa vida cristã. Consegue entender? Por que não guardaram o amor? E não é o amor sentimento. Eu não vou abrir lá, porque inclusive naquele tempo do batismo, naquele dia de batismo, nós lemos esse texto. Os irmãos lembram? Está vendo que minha memória não é ruim, irmãos? Lembra que eu li esse texto no dia que teve o batismo, na última comunhão, né, no domingo que a gente teve algumas pessoas que desceram as águas? E eu li o que é o amor bíblico. O amor tudo suporta, tudo aguenta. No amor não há ego, no amor não há ira. Esse é o amor, esse é Cristo, esse é o amor que precisamos guardar. Quando que nós estamos fazendo um bom trabalho, agora nós avançamos, estamos mais perto da unidade de Cristo. Quando? Quando estamos suportando uns aos outros, quando estamos vivendo bem em unidade, com todos irmãos, todos. E é o que eu estou falando, eu falo porque eu estou falando primeiramente na minha vida. Como é difícil, às vezes, eu vivo uma vida conjugal com a pastora Fabi. Como é difícil, porque é o que eu falei, perdoar às vezes um irmão, relevar o irmão é fácil, irmão. Mas aquele que vive com você todo dia, quando pisa no teu carro, você tem vontade de... E qual é o problema? Estou longe da unidade, porque eu preciso ser em tudo longânimo, em tudo manso, em tudo. Por quê? Se eu estou fazendo isso, eu estou perdendo, eu estou cooperando em perder a imagem do Senhor, e nada acontece. Amém? Verdade. Vamos continuar aqui. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens,
que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, olha aí, ó, todo o corpo bem ajustado e também ligado. ó, o corpo não é o corpo junto, irmãos. Entenda isso. Os irmãos que estão faltando na comunhão hoje vieram. Se a gente não estiver pensando todos iguais, se a gente não estiver querendo chegar no mesmo lugar, todos no mesmo lugar, com o mesmo entendimento da palavra, é um corpo, irmãos, que assim, ó, tá o braço aqui, o outro braço aqui, mas não liga. Por quê? Estamos juntos, mas não ligados. Consegue enxergar isso na palavra? Ó? Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Entenda um negócio aqui, irmãos. Por que nós muitas das vezes não crescemos? E eu falo, irmãos, eu falo sem medo, tá bom? Falo sem medo para os irmãos. Por que, por exemplo, nós aqui pregamos o reino, sim ou não? Pregamos a graça, sim ou não? Os irmãos acham que a gente tem um pouco de carinho e zelo pela palavra, sim ou não? Sim. Mas estamos ruins demais, irmãos. Por quê? Qual é a prova de que estamos ruins demais? O corpo não cresce. Estamos com um problema, irmãos. E estamos maquiando esse problema. Porque a Bíblia diz que o corpo, quando ele está junto, bem ajustado e ligado, ele aumenta. Estamos aumentando, irmão? Seja sincero. Olha para o seu lado, quantas pessoas novas você tem visto? O problema não está lá fora, irmãos. O problema está em nós. A gente está escondendo coisa que não deveria estar sendo escondida. Eu estou pegando fundo com os irmãos aqui. Ou é a minha vida, ou é a vida dos irmãos. Mas alguma coisa tem entre nós que não está deixando a gente avançar. Pode falar? Pode, claro. Não só pode como deve. Uma pergunta, mas eu vou arrumando conforme eu vou falando. Arrumando? É o que eu digitei. Tá. Se eu sou uma pessoa ânima, paciente, e ainda assim perco o governo por causa da unidade, quando nós estamos em ceia, né? E não houve um corpo repartido de Cristo por causa de outros, e o reino, ele é por esforço, certo? Individual. O reino é individual, eu não posso me esforçar por você. Não. Mas e as obras também são. Então, qual o resultado no final? Eu sei que vale a pena servir ao Senhor, porém, para ser as primícias, com todo o corpo, mesmo me esforçando, é isso que eu quis dizer, então, são raras as primícias e pouco o corpo. Assim, eu sei que o corpo é no geral, sim. Eu não sei se eu consegui, mas, porém, para ser as primícias, nós estamos buscando ser as primícias. Mas vendo que o nosso corpo está ferido, né? E uns ou os outros estão se esforçando, só que por causa do corpo inteiro, eu não vou ser a primícia, então qual que é o resultado final? Então todo mundo vai apanhar no final. Vendo isso daí, que é muito mais profundo, isso que eu percebi. E é mesmo. E pior que é mesmo. O reino é por esforço? Sim. Claro que é. É óbvio. As obras vai ser resultado e vai ser recompensa. Vai ter pessoas que fez obras e vai ter pessoas que não fez obras? Com certeza. Mas essas coisas têm me preocupado também, Samanta. Porque antes eu pensava assim, sabe? Não é, entenda o que eu estou falando para você. Não é que eu menosprezava você e vangloriava, porque a gente consegue se dosar, sim ou não? Se a gente for sincero consigo mesmo, a gente consegue se dosar, não consegue? Ou se julgar.
Mas o nosso julgamento nunca vai ser um julgamento de condenação, né? Porque a gente não é burro nem nada, né? A Bíblia diz lá em Corinto, no mesmo texto que fala de ceia, que diz assim, ó, ninguém julgue a vós mesmo, porque se for julgar você não vai se sentenciar. Normalmente, se a pessoa ela é, porque alguns vai falar assim, ah não, eu mereço apanhar mesmo, mentira. Você está falando que você quer ganhar uma estrelinha, você quer se fazer de vítima para Deus olhar para você e falar assim, tadinho. Já que ele está falando que ele merece, sabe aquele negócio de tipo, ah não, eu não mereço, não é mentira. Se estivesse na frente de Deus mesmo e falasse assim, ó, vou te descer uma ripa, você merece mesmo? E mostrasse o chicotão, você ia falar, não, você está louco? Na hora do start, é igual assim, ó, quantos irmãos aqui já tiraram carta? A maioria, né? É muito fácil quando você está vendo os outros fazer, irmãos. É ou não é? Quando você entra dentro daquele carro lá, ah, irmão, a perna, você não sabe. Você fala, meu Deus, essa embreagem não era tão dura assim, parece embreagem de caminhão. É ou não é? Por quê? Olhar de fora é fácil, irmãos. Mas quando você está dentro do negócio, aí é diferente, entendeu? Então eu estou falando assim, ó. Antes eu pensava assim, de verdade. Eu não estou falando isso, eu estou me arrumando também, irmãos. Tudo serve para mim. Amém? Que o Senhor continue ministrando na minha vida, porque eu quero estar um pouquinho melhor. Porque eu fazendo melhor, talvez ajude os irmãos a ser melhor também. Talvez a culpa seja minha. Amém? Mas eu olhava assim, falando, meu Deus, eu conversava com o pastor antes, conversava com a pastora Fabi, falava, meu Deus, o povo não quer nada com o Senhor. Você está ensinando o reino, você está falando, oh meu santo Deus, eu não sei nem se eu vou reinar, mas a fé dentro de mim eu vou reinar, poxa. Porque tudo tem que começar pela fé, o justo vai viver por onde? Se eu já não estou nem crendo que eu vou reinar, então eu vou reinar mesmo, você entendeu? Então eu tenho na minha mente lá, poxa, eu vou reinar. Tudo bem, se eu não reinar e for disciplinado, amém, porque foi o justo para mim. Mas a minha fé, eu vou reinar, eu estou trabalhando para reinar, poxa. Lembra que nós falamos na semana passada? Quem faz o vestibular? Quem que investe em estudar? Quem no mínimo quer entrar, sim ou não? Se a gente já não tem o objetivo de entrar, irmão, para com a vida cristã. É perder tempo. Entendeu isso ou não? Se eu estou estudando é porque eu quero entrar. E eu falo, Senhor, eu fico me convencendo, sabe, Senhor, eu quero entrar. E aí eu ficava assim, meu Deus do céu. Mas a gente conhece a vida de alguns irmãos, a gente fala assim, esse não vai, velho. Ah, não vai. Só que é ruim, irmãos. Por quê? Porque eu estou dividindo o corpo em pensamento. Ah não, eu vou ter obra, no dia eu vou ser galardoado, o irmão vai se ferrar. Quem vai se ferrar sou eu também. Porque eu já estou dividindo o pensamento. Olha para você ver, irmãos, nós não estamos... Isso tem assim incomodado muito, porque a gente não tem entendido a unidade. Nós paramos de crescer, irmãos. Aí que está errado? Estamos ministrando a palavra. Não estamos fazendo esses absurdos. E eu estou falando crescer mesmo. Onde o Senhor acrescenta na igreja, no corpo. Você está entendendo? Ministrando a palavra com carinho, né? Enfim, não cresce, cara. Aí por muito tempo eu pensava, é porque o povo não quer isso. Não é isso. Não é porque o povo não quer. Isso aí é desculpa esfarrapada para mim mesmo. Não enxergar que eu estou falho. Porque não tem nada a ver com o povo. Vamos ler de novo o versículo? Não tem nada a ver com o povo. Ah, o povo não vem, não senta com a gente porque não quer saber disso tudo. Porque o mundo jaz no maligno. Olha desculpa. O mundo jaz no maligno. O povo não quer saber de Bíblia. Eu falo de reino, ninguém quer saber de reino. Não é esse o problema. Por quê? Olha isso. Verso 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, não está falando de nós pregarmos bonitinho, não está falando de nós evangelizarmos bonitinho, está falando assim, ó, se vocês estão juntos em unidade, guardando a unidade do Espírito, em comunhão, resolvendo o problema que há entre vocês e vocês estão maquiando, o que acontece? Segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua
edificação em amor. Se está junto, ajustado, o corpo cresce. Não tem nada a ver com a palavra que pregamos, irmãos. Está entendendo? A gente tem sempre que estar pensando no outro, né, pastor? Porque Exato. se a gente pensar só em nós mesmos, ele não quer saber, então deixa pra lá, eu vou seguir a minha... É esse o problema. É isso. Por isso que eu estou falando, a gente precisa ajustar nós. Tem alguma coisa que está errada, irmãos. Eu não sei o que é ainda. E eu não sei em quem está. Eu enxerguei isso em mim, mas pode ter mais coisa em mim. Eu estou sendo sincero. Eu falava, puxa vida, pelo menos, se eu errar, vou errar por pouco. Eu estava dividindo o corpo, irmãos. A minha parte eu estou fazendo. Que parte? Que aí vira um pensamento... Eu não sou só membro, irmãos. Eu sou membro, mas junto a gente é o que, irmãos? Corpo, não vai ter corpo ligado se você não caminhar, eu também. O Senhor, né? Pode ser que todo mundo rode, talvez, eu não sei se vai ser assim, Sam, mas pode ser que talvez todo mundo rode, ninguém seja primícia aqui, ninguém reine. Pode ser, e pode, porque o reino é para pouco, sim ou não? Pode ser que em algum lugar exista um pequeno grupo que está bem ajustado, que vão ser as primícias, e a gente está abrindo mão, irmãos, com conhecimento, com sabedoria, com palavra perdemos o reino, com revelação do reino, perdemos o reino. Por quê? Por falta de ajuste do corpo. Pode ser. O que eu pretendo fazer? Resolver esse problema. Quanto tempo nós falamos de unidade? Quanto tempo? A gente está com algum problema, irmãos. Volto a te dizer. Pode estar em mim esse negócio aí. Talvez até alguém que se irou comigo. E eu preciso identificar quem é para eu poder me perdoar com você. Mas a gente não pode estar dividido, irmão. Você está entendendo isso? Está grave o negócio. Nós precisamos resolver esse problema, porque senão nada do que a gente aprendeu e caminhou até aqui vai servir. Isso é muito sério. É sério o que eu estou falando para os irmãos. Pode falar, Vivi. Essa palavra aqui na versículo... Quando fala suportando-vos uns aos outros... No comecinho, né? Quer dizer segurar ou carregar. É que a gente fala suportar, não é que a gente tem que suportar a pessoa, não é isso. É que segurar suporte, ou carregar, feliz, né? carregar a irmão, né? Não é nesse sentido do mundo, né? Porque o mundo fala suportar, né? O suporta, Vivi. Vai, pessoa, né? Fazer o quê? Eu tenho que conviver com a Vivi. Não é esse suportar. Não é. Não. Vamos ler mais um pouquinho, eu quero comentar algo com os irmãos. Digo isto, e testifico no Senhor, verso 17, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua... Não andem na vaidade da mente. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu... Olha como separa a dureza do coração. A alma. Não é sincero consigo, não tem coragem de virar para aquele que talvez te causou problema, que você acha que tem um problema contra você resolver. A gente está escondendo coisas, irmãos. É grave isso. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram a está dividido, para a avidez cometerem toda a impureza, para com avidez. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele foste ensinado como está a verdade em Jesus. Que quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu... Olha, vocês estão enxergando o que Paulo está tratando aqui, irmãos? Para de mentir para si mesmo e para o próximo. Saia do engano. Está tudo bem. Será que está tudo bem mesmo? E irmão, se a gente não está conseguindo tratar o problema conosco, é o que eu falei, os irmãos que não vivem uma vida comigo. Imagina para quem vive o dia inteiro. É o que eu falei, é difícil. Pergunta para minha esposa se é fácil de suportar a mim.
Pergunta pra mim se é fácil suportar ela. Tá vivendo engano, né, minha filha? Ai, ai. Amém? Versículo 25 de novo. Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao. Olha onde a gente está vivendo, irmãos. Vocês estão vendo a seriedade do negócio? Não perdemos a imagem. Aí o que acontece? Sai a glória, fica o quê? Como diz o Everton, pata rachada na nossa vida. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Não saia a palavra torpe da boca. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera e gritaria e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos, como também Deus vos perdoou em Cristo. É pesado, irmão. Sim ou não? Sim. Qual que é o grande problema? As pessoas são assim, ó. Qual é o único mandamento de Deus? Vocês sabem. Amai o próximo como a mim? Sim mesmo. Mesmo, sim ou não? Esse não é o único mandamento que o Senhor deixou? Sim. Sim ou não? Sim. O único mandamento vos deixo, amar o próximo como a ti mesmo. Qual que é a ideia? As pessoas pensam assim, eu estou falando sempre usando eu estou olhando para você, mas eu estou olhando minha vida, tá? Eu vou amar o próximo, porque eu amo a Deus. Sim ou não? Eu amo, vocês amam a Deus, sim ou não? Só que a Bíblia diz que você tem que amar quem? O próximo. Aí você pensa assim, eu vou amar o próximo porque eu amo a Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. Você tem que amar a Deus, não. Você tem que amar o próximo mesmo. É Ele mesmo que você tem que amar. Mas eu vou fazer isso porque eu quero estar bem com Deus. Não, você tem que estar bem com o próximo. Não é com Deus. Estando bem com o próximo, estará bem com Deus. Onde está o problema nisso? Não conseguimos. Não conseguimos. O que nós precisamos? O que a Bíblia nos ensina a ser, irmãos? Vamos olhar para Cristo, tabernáculo. Vamos olhar para Cristo. O que a Bíblia nos ensina? Como que a Bíblia nos ensina a vencer? Cristo está falando assim, quer vir após mim? Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga para quê? Os irmãos já estudaram aqui conosco. Para onde vocês vão me seguir? Para onde Cristo foi com a cruz dele? Para a morte. O que Cristo quer que façamos? Morramos. O que é um fiel bom para Deus? Anota isso, irmão. O que é um fiel bom para Deus? Um fiel morto. Por quê? Porque morto guardamos a unidade, guardamos a imagem, guardamos tudo isso que Paulo tratou aqui com o povo de Éfeso no capítulo 4 e com todo o povo de Corinto no capítulo 1. Sabe por quê, irmãos? Vou trazer aqui um exemplo para os irmãos. Já foi em velório? Infelizmente sim, né? O que acontece se beliscar o morto? O que acontece se dar um tapa na cara do morto? O que acontece se cuspir no morto? Nada. O morto reage? O que deveria acontecer quando alguém cuspir na nossa cara? Nada. Por quê? Porque devemos estar? Pegaram aí. Pegaram ou não pegaram? Sim ou não? Só que como é que... Então o que é uma pessoa boa para Deus? É uma pessoa morta. Por isso que o apóstolo Paulo dizia assim, não sou eu quem vivo. É isso que nós temos que viver, irmãos. Não, se a gente quer guardar a unidade, a gente está vendo a unidade, o tabernáculo de Deus, onde Deus quer morar.
Ele quer morar exatamente assim, eu digo, para o reino, tá, irmãos? Porque o Espírito de Deus habita em nós, isso é fato, ok? Mas Deus quer ter a sua imagem formada, porque Ele habitar em mim não significa que eu estou carregando a imagem, não. Deus habita em mim para me trazer ao meu interior vida. Mas se o corpo de Cristo, que somos nós em membros, não nos unirmos e trouxermos a imagem perfeita, não tem glória, não tem reino. Conseguiu entender? Para isso nós precisamos Mas pode falar, Sânia. Não, pode falar. Pastor, em um dos estudos, uma live lá do mestre Daniel, eles falaram sobre esse versículo. E hoje vendo, fala assim que primeiro nós temos que negar a nós mesmos, antes de morrer. Porque não tem como você morrer sem entendimento. É muito fácil a gente falar aqui, e em todas as denominações falam sobre negar a si mesmo, tomar a sua cruz, mas a maioria ali não entende aonde que eu tenho que morrer, porque fala assim, negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Que cruz que eu tenho que tomar? As pessoas estão, eu estou falando por mim também, que cruz que eu tenho que tomar para eu ir diante da onde Jesus ele morreu? Porque nós estamos sem entendimento da cruz que nós temos que tomar. Não é a cruz de Cristo, porque Ele já fez isso. Exato. Mas qual que é a cruz que nós temos que tomar? Né? Tem que negar as minhas vontades, tá? Ok, tem isso aí. Mas e a cruz? Depois de seguir a Cristo, tomar a minha cruz, depois de seguir a Cristo. Para a gente tomar a cruz, na verdade, é só pelo Espírito Santo, certo? Porque a gente não vai saber. E também a gente não vai aguentar tomar a cruz e depois morrer, pastor. Porque senão não faz sentido isso. Nós somos fracos e limitados. Então, aí né, eu nego a mim mesmo e tomo a minha cruz. Que cruz é essa? Porque a gente está sem entendimento sobre isso. E a maioria estão perecendo por falta de entendimento. Falo por mim mesma. Tá, assim, que cruz que eu tenho que pegar? Quais os problemas? Eu já pensei os problemas da vida. Falo, resolvo isso aqui. E sigo para onde? Para Cristo, ok, tudo é Cristo. Mas essa cruz que eu faço com ela? Eu tomo minha cruz e sigo. Mas é os problemas da vida? Então isso O que é esse negócio? Né? Porque lá em Eclesiastes fala assim que todos os problemas, tudo já existe. Ninguém passa por algo diferente. Todo mundo passa por luto, doença e etc. Não tem algo diferente. Então que cruz que eu tenho que pegar? Qual é essa cruz? Porque senão a gente vai tomar uma cruz errada e vamos seguir a cruz sem o Espírito, né, sem o discernimento. Aí chega no dia, nossa Senhor, mas né, eu fiz isso, eu fiz aquilo e não sei o que. Então, qual que é essa cruz, pastor? Para a gente estar seguindo e morrer por Cristo. As minhas vontades? Não, tá lá, então negue-se a si mesmo. Neguei agora, qual que é a cruz? É um casamento? Eu não acho que seja isso. Um casamento? Um casamento, porque as pessoas falam são inúmeras coisas, são inúmeras coisas. Tá, que é os problemas da vida, ok, pastor, mas não pode ser só isso. Porque senão não faz sentido o que Jesus falou. Jesus era um homem muito espiritual, tudo que ele falava era espiritual, não era nada dessa terra. Mas a sua pergunta é muito boa. Os irmãos entenderam, sim ou não? Excelente, sim ou não? É porque eu também tinha essa dúvida. Mas pela graça do Senhor eu estou compreendendo um pouquinho mais essa questão. Porque o que eu entendia? Entenda. Talvez a chave está em alguns detalhes. Precisamos negar a nós mesmos, sim ou não? Começa negando. Depois nós tomamos as nossas cruzes, sim ou não? Cada um a sua cruz. E vamos para onde? Para a morte. Mas qual é o grande problema? Muitos irmãos, e eu estou falando, começando por mim, eu acreditava que eu tinha que morrer, e não é assim que funciona. Eu orando ao Senhor, eu estudando ao Senhor, nos pés do Senhor, falei, Senhor, realmente eu preciso entender, eu preciso me matar, não, eu preciso morrer, que é o que eu falei, eu preciso morrer. O que é um fiel bom para Deus? É um fiel morto, que não reivindica, como que eu morro? E aí lendo, orando por um tempo, o Senhor falou assim, do jeito contrário que você está fazendo. Porque sabe o que você está tentando fazer? Se matar, e eu não recebo suicídio. Você não entendeu ainda que eu estou tentando te matar. Como? Agora faz um flashback na sua vida aí.
Não só, obviamente, eu concordo com a Samantha, não somente os nossos problemas, as nossas coisas naturais, mas começando por esses. Deus usa de toda a artimanha, de todo instrumento para nos matar todo dia. Todos os dias Ele quer que a gente morra. Qual é o problema? Não morremos. Por quê? Porque o nosso ego não deixa, irmãos. Não é nós que temos que nos matar. Cristo foi à cruz não para se matar. Embora Ele tenha se entregado, mas quem matou Ele foram os soldados, os guardas. Ele não se matou. Ele foi morto, é diferente. Conseguiu entender? Ele absorveu tudo que tinha de problema, emudeceu e falou assim, agora estou pronto para morrer. Qual é o problema da gente? A gente não sai do deserto porque toda hora Deus está querendo nos matar e a gente está querendo viver. Quer ver? Eu vou usar aqui como uma primeira pessoa, mas você deveria falar isso para a pessoa que está do seu lado, se você tiver coragem, não agora. Mas a gente precisa resolver esse problema dentro da igreja, irmãos. E a gente tem que ter coragem de falar isso para as pessoas. Eu vou usar o Val aqui como exemplo. Eu vou usar a vida do Val, tá bom, Val? Vou usar a sua vida, Val, falando para você com toda a sinceridade do mundo, ok? Eu posso, de verdade, eu posso ter sido uma pessoa que você não se orgulhou, que você não admirou, que você não espelhou, que você talvez até se irou com coisas que eu falei, da forma que eu falei, da forma que eu olhei, mas eu quero que a partir de hoje você entenda uma coisa, estou falando de sinceridade para você. Eu sou um instrumento de Deus para você morrer. É para você morrer. Se realmente for alguma falha minha e tem alguma coisa dentro de você que não se agrada comigo, parabéns, porque eu estou sendo um instrumento de Deus para te matar. Mas faz um favor para nós dois, morre, filho, morre logo. Porque se não morre, Deus envia outro e continua enviando, usando eu, vai usar outro irmão. Aqui está cheio de irmãos que são instrumentos de morte para o ego do outro irmão. E o problema é que ele não morre. E eu também preciso ser morto, irmão. Eu preciso que os irmãos realmente... Você está entendendo isso? A gente não morre, irmãos. A gente não morre. Temos problema em morrer. Não vamos nos matar. Eu preciso ser morto. E por que eu sei que eu não fui? Simples, porque eu não suporto os irmãos. Eu não estou falando todos os irmãos aqui, tá? Mas tem hora que eu não suporto. Tem hora que eu não sou longânimo. E aí o que acontece? Como que Deus trabalha? Vou enviar de novo um infeliz lá, para dar problema para ele, para ver se ele morre de vez. Né? Você é instrumento de morte boa, é a morte boa. Eu sou instrumento de morte boa. Qual é o problema? Não morremos. Quando vai dar bom? Quando morrermos. Obviamente o Senhor, quando ele traz isso, Ele traz coisas assim em todos os aspectos, irmãos. Tem a ver com a nossa vontade, mas a gente não consegue nem sair. Talvez a gente vai começar a enxergar coisas maiores quando a gente conseguir cumprir as menores. Porque, irmão, se ainda passa a ira dentro do meu coração, eu morri sim ou não? Não. Vamos fazer um favor para nós mesmos a partir de hoje. Vamos tentar morrer todo mundo? É sério, irmãos. Morrer mesmo. Estou morto por Cristo. Entendeu? Portanto, Val, sim, né, concluindo o que eu estou falando para você com todo amor e carinho, tá bom? Obviamente que eu peço, né, porque isso nós devemos fazer perdão se fiz alguma coisa por irmão, mas deixa eu falar aqui algo para você. Eu não me importo do que você pensa de mim. Eu não me importo se você... Na verdade, sim, obviamente que eu preciso que você libere perdão, porque você faz parte do corpo. Amém? Mas assim, eu não me importo se você não me perdoar hoje. Eu não me importo se você... Eu não me importo. Por quê? Porque eu realmente quero morrer. Quero que comece por mim, então. Eu morro. Você vai falar mal de mim? Não tem problema. Você vai carregar mágoa? Não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu não tenho sentimento mais. Eu estou morrendo a partir de hoje. Não vai funcionar mais. É assim que a gente tem que pensar. Fácil? Não é. Principalmente comigo, com você, é fácil, Val. Olha pro lado aí, ó. Dá uma olhadinha pro olho dela pra você ver como é que tá. Eu tô olhando daqui que eu tô de frente. Você já viu um Dragon Ball, que, né, que passa raio no olho?
Ela está te olhando assim. Oh, ele perdoa, não consigo não. Olha para ela de novo para você ver. Se não é verdade, ela nem olha para você. Estamos com problema ou não estamos com problema? Então, nós precisamos vencer, porque, entenda uma coisa, Deus, Ele é eu enxergo Deus assim, Ele é um exímio arquiteto em querer consertar as coisas. E se ainda estamos passando, é porque ainda estamos vivendo. Não morri. Mas eu passo. Não morreu ainda, porque senão ele tinha parado de tentar te matar. Porque para o morto, você consegue entender isso? Para que eu vou mexer com o morto? Qual é o objetivo de eu mexer com o morto? Não vai reagir. Por que Satanás ainda vem e toca as nossas vidas no sentido de provas, de lutas, se levanta um capiroto no trabalho, as coisas acontecem até sozinho. Por quê? Porque estamos vivos ainda, irmão. Porque quando estiver morto, ninguém vai mexer mais. Ninguém mexe. Tem sentido? Sim ou não? Ou tem algum sentido? Tem gente que fica tão irado que quer bater no morto, Enfim, quer ir além. Mas não tem sentido. Morto é morto. Consegue entender? Val, morre de uma vez, infeliz. De verdade, morre. Que o Senhor use minha vida para te matar, mas morre. Pelo menos vai ser um morto. E aí, começamos a morrer. Amém? Morre, Alessandro. Morre, pelo amor de Deus, morre. Marquinhos, morre. Vivi, os irmãos morram. Que o Senhor use a minha vida para te tirar a paciência, irmão, mas que você morra com isso. Que eu seja um instrumento. Que alguém vai ser. Se não for eu, vai ser outro. Dentro ou fora daqui. Mas o que a gente precisa fazer? Morrer. E aí quem vive? Cristo. Unidade. Corpo. Deus, deixa, a gente vai falar mais no tabernáculo, amém? Amém, irmãos? Amém. Esse é o plano de Deus. Qual? Deus planeja a nossa morte todos os dias. Como que Ele faz isso? Vai enviar um monte de injustiça para nós. Não nasce o justo. É Deus querendo te matar. Morre, filho. Sabe, pula de cabeça, quebra o pescoço de uma vez. Senhor, nos ajuda a morrer. Amém? Vamos tentar entrar um pouquinho na questão agora, a gente entendeu um pouquinho dessa questão da unidade, entendemos um pouquinho dessa questão de realmente a gente precisa morrer, irmãos. Ele precisa cumprir e a gente precisa cooperar. Vai acontecer, mas a gente precisa cooperar. Olha, que o Espírito Santo do Senhor, estou falando por mim, eu tenho orado muito esses dias com relação a isso, que o Espírito Santo do Senhor me mostre a quem eu devo correr, que Ele me mostre, que Ele traga, a minha oração agora é essa, sabe, irmãos, diária, e essa semana eu estava orando muito por isso, falei, Senhor, me mostra, Pai, quem que eu tenho que correr, quem talvez ficou machucado por alguma coisa que eu fiz, ou com quem eu estou machucado, eu não estou sendo sincero em falar, e a pessoa está me incomodando, eu falei, esse aí é o filho do diabo, ele não vem e, cara, não dá valor, não sei lá, quem que eu pensei assim, que eu tenho que ir lá, porque eu não posso viver mais desse jeito, não. É difícil. Mas é isso aí. Vamos lá para Êxodo? Vamos estudar um pouquinho o tabernáculo. Na questão do tabernáculo, começando de trás para frente, agora a gente vai lá em Êxodo.
Êxodo, capítulo de número 25. Êxodo, capítulo de número 25. Verso de número 1 em diante. Mas nós não vamos nos atentar do 1 ao 7, nós só vamos ler. Eu vou ler um pouco mais rápido, porque não é tão importante agora. Amém? Embora nós estamos abrindo parênteses aí para tratar um pouco de tabernáculo com o intuito de fundir tudo isso com pedras preciosas, sim ou não? Amém. É porque os irmãos sabem disso, eu não fugi ainda da ideia de nós voltarmos a tratar de pedra preciosa, mas eu achei muito importante a gente pegar esses princípios do tabernáculo. Êxodo capítulo número 25, verso de número 1. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, está acompanhando comigo, irmãos? Estou na CF, tá? Para ficar mais fácil. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Esta oferta alçada que recebereis deles, ouro, prata, cobre, azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabra, pele de carneiro, tintas de vermelho, pele de texugo, madeira de acácia. Então, estou precisando de tudo isso daí. Azeite para a luz, especiaria para o óleo de unção, especiaria para o incenso, pedra de ônix, pedra de engaste para o éfode e para o peitoral. Está vendo as pedras aí também, tudo junto com o tabernáculo, sim ou não? Sim. Agora, do 8 em diante, nós leremos com um pouco mais de calma. Verso 8. E me farão um santuário e habitarei no meio, ou me farão um tabernáculo e habitarei no meio deles. O que Deus queria? Habitar no meio do povo. Ok? Com tudo isso, vocês vão me fazer um tabernáculo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Pastor, Só. o que é oferta alçada mesmo? Oferta alçada é como se fosse uma oferta coletiva. Coletivo? Por exemplo, existe a minha oferta, a oferta que eu trago ao Senhor. Na verdade, as nossas ofertas, a gente deveria sempre pensar como um corpo que entrega a alçada. É que lá era a lei, mas hoje nós vivemos a graça. O que é uma oferta alçada? Para os irmãos entenderem melhor, e aí depois eu explico. Que minha mente foi na frente, agora eu vi que os irmãos hoje eu assustaram, principalmente a minha ideia. Assim, oferta alçada seria, vamos fazer uma oferta para o pastor Anderson, um exemplo. Estou usando natural aqui, tá, irmãos? Não é que era assim. Vamos fazer uma oferta para o pastor Anderson? Sim. Quanto eu tenho? 50. O Thiago fazendo uma oferta para o pastor Anderson é 50 reais. Mas vamos fazer uma alçada? Vamos. Eu tenho 50, ela tem 50, você tem 50, tem 50, cada um tem 50. Um tem 2, um tem 1, enfim. O outro tem 50 centavos. Quanto que foi reunido? 2.000 reais. Quanto estamos ofertando para o pastor Anderson? 2.000 reais. A oferta é uma semeadura, sim ou não? Semeamos o que ofertamos. Quanto da oferta eu vou colher? Mediante a quanto? 2.000 reais. Mas eu ofertei 50 centavos, mas não interessa, foi alçada. Foi uma oferta coletiva. Não tem quem deu mais, quem deu menos. Nós demos em unidade. As nossas... Você vê como a gente está errado. O que acontece na hora que a gente vai orar pelas ofertas? Eu ponho o meu propósito, eu ponho no que a minha semente quer cair, e eu estou pouco me importando com o irmão que está do lado. Estou falando que a gente está distante um do outro, irmãos. Agora, como é que pode haver uma oferta minha e uma oferta sua se nós todos estamos unidos em um único corpo? Quantas ofertas estão sendo entregues? Volto a repetir o que eu expliquei na semana passada. Olha o que Jesus vai ensinar acerca da oferta. Quando ofertares ao Senhor no altar, se estiveres de mal, eu vou usar um dito nosso, né? Se estiveres de nariz virado ou de mal com o irmão, traga a sua oferta e deixe no altar. Volte lá e se reconcilie com o irmão
e depois vem aqui e cumpre o entregar da oferta. Por que ele está falando isso? Porque eu não vou receber de vocês sozinhos. Vocês estão em corpo ou não estão, caramba? Por que você quer entregar só a sua parte? O que a perna quer dar uma de... Quer dizer, a perna do Cristiano Ronaldo e o braço do Bob Esponja, fininho? Não dá certo, irmãos. Você quer estar com toda... Né? Não vou falar aqui, porque senão eu vou pecar, né? Quer estar marombado, tudo na parte de baixo e na parte de cima. Igual o Bob Esponja vai levantar o copo, o braço dele cai, irmãos. Não vai dar certo. Volta lá. Se reconcilia com o irmão. Vem aqui e entrega a sua oferta. Nossa mente, irmã Alessandra, deveria ser de irmãos que entregam uma oferta ao sábado. Porque os irmãos, e isso eu estou compartilhando agora de novo com os irmãos, espero que os irmãos consigam ter um pouco mais de luz, mas eu não sei se os irmãos já perceberam, mas inúmeras vezes que tanto eu quanto o pastor Anderson oramos pela oferta, a gente fala que recai sobre todos os irmãos, o que ofertou, o que não ofertou, porque estamos em unidade, Senhor. Aquele que não semeou também vai ter que colher, porque se eu excluir ele, o que eu estou fazendo com o corpo? Esse irmão não faz parte do corpo, não. Começa aqui, na nossa alma. Entendeu? Quanto ofertamos a Deus? Estou cooperando? Estou participando? Não é só para nós. E não tem a ver só conosco. Amém? Isso é oferta ao sábado. Então, olha o porquê. Qual a ideia aqui? Isso aqui e é legal essas perguntas, porque a gente vai crescendo. Mas qual é a ideia aqui? Deus quer habitar no meio deles. Qual é a ideia de Deus? Todos vão ter que participar. Faça uma oferta ao sábado. Eu trago ouro, eu tenho ouro, traz o ouro. Eu tenho prata, traz prata então, hein? Eu tenho pedra preciosa, eu tenho ônix, traz o ônix, meu filho, pode trazer. Eu não tenho nada, vai lá então e pelo menos encerra a árvore da caça e traz a madeira para mim. Mas você participou. Qual é a ideia de Deus? Eu preciso que você participe. Entendeu? Não tenho ouro, não tenho prata, não tenho púrpura. Né? Pega pelo da cabra, irmão, né? Pula um arame farpado aí, tira o pelo da cabra. Não pode fazer isso também? Tira o galho, então, da acácia e traz. Qual o problema? Eu quero que todos participem. É isso que Deus está falando. Faz uma oferta, você traz, irmãos, mas você tem que trazer. Isso que eu falei para os irmãos. Muito importante, irmãos, ainda que com pouco. Obviamente que a gente tem que doutrinar a nossa mente, mas assim, eu não perder a possibilidade de ofertar ao Senhor. No momento de oferta, todos ofertamos. Por que não estamos ofertando? O que está impedindo a gente de ofertar? É porque eu não tenho a semente, eu não tenho dinheiro, não tenho, sei lá, alguma coisa. Então também tem um problema aí. Estamos vivendo amaldiçoado, né? Não é que a gente vem em comunhão esperando, igual essas outras denominações, né? Enfim, eu sou ganhei a casa. Não é por isso. Mas por que a gente está vivendo isso? Se a gente carrega a imagem e a glória? Porque a gente não carrega. Por que nem todo mundo oferta? Porque a gente está ruim. Olha quanta coisinha a gente precisa arrumar, irmãos. Olha quanta coisa. Oh, Senhor. Ela nos ajuda, Senhor. É muita coisa. Mas nos ajuda. Amém? Verso 8. Me fará um santuário e habitarei no meio deles. Conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo. Então, detalhe. Você vai construir um tabernáculo. Tudo isso que vocês estão trazendo para mim, madeira, púrpura, enfim, tinta, pele de carneiro, pele de texugo, árvore, madeira de acácia, tudo isso vai ser para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences. Assim mesmo o farei. Aí agora Deus vai começar, vai falar assim: eu vou construir essa bagaça. Eu vou construir. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados,
Nós não vamos nos atentar agora a números, a medidas, mas no outro estudo a gente vê isso daí, porque tudo isso tem sentido. Vocês veem que Deus é matemático, por que ele não colocou 3 côvados? Mas, Deus doido, meu. Está construindo um negócio, tem que ter 2,5. Pôs 2. Por que não pôs 3? Ah, era para caber as coisas que ia ter dentro da arca. Era só fazer as pedras do testemunho maior ou menor. Você não é Deus? Por que 2,5? Por que madeira? Tudo isso a gente vai ver, tá, irmãos? Então a gente primeiro pegou a revelação do que é a ideia de Deus tabernacular entre nós, ele habitar entre nós, amém? E agora a gente vai começar a entender o tabernáculo do tempo da antiga aliança, que aponta para a nova aliança, amém? Estão entendendo, sim ou não? Agora vai ficar mais fácil dos irmãos entenderem. Você vai ver que você vai estar estudando, agora eu entendi. Espera, amém? 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio, de 1 côvado e meio a sua altura. Então nós temos 2 côvados e meio largura, comprimento 2 côvados e meio, largura 1 côvado e meio e mais 1 côvado e meio de altura. Então 1 côvado e meio, 1 côvado e meio, 2 côvados e meio, certo? Também, oh meu Deus, não voltei não. E cobri-la de ouro puro, por dentro e por fora cobrirá. Fará sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Fundirá para ela 4 argolas de ouro. Porás nos 4 cantos dela 2 argolas de um lado, 2 argolas no outro. Fará varas de madeira de acácia e as cobrirá e colocará as varas nas argolas aos lados da arca para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Não tira a vara que passa pelas argolas. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu compartimento será de 2 côvados e meio. Também está falando aqui do propiciatório, também tem medida. 2 côvados e meio, largura de 1 côvado e meio. Fará também 2 querubins de ouro. De 1 ouro batido farás nas 2 extremidades do propiciatório. Fará um querubim na extremidade de uma parte, outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces deles, uma de frente da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, estarão voltadas olhando para o propiciatório. E porá o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti. Ali virei a ti. Falarei contigo de cima do propiciatório. No meio dos 2 querubins que estão sob a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Amém? Deus está mostrando o que aqui para Moisés no capítulo número 25? Olha, Moisés, reúna o povo, faça uma oferta alçada ao Senhor. Pegue madeira, ouro, pegue de texugo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, pega todos os itens. Mas por onde que Deus começou a desenrolar o modelo e o desenho? Pela Arca da Aliança. Por quê? Hoje eu acho que não vai dar tempo da gente entrar, mas fique tranquilo, a gente vai entrar no detalhe de cada coisa, da altura, das argolas, das varas, da madeira, do ouro, enfim, ok? Mas o que eu quero que os irmãos entendam? Por que Deus começou a falar do tabernáculo? Por que Deus não começou a falar do muro do tabernáculo? Os irmãos sabem, eu vou trazer no próximo, para os irmãos pegarem aqui, me lembra, um pouquinho antes do nosso próximo encontro. Eu tenho em casa, que eu comprei lá na Sé, um cartaz mais ou menos desse tamanho, que mostra o desenho do tabernáculo. Todos conhecem o tabernáculo em desenho, sim ou não? Né? O tabernáculo ele tem o átrio, que era como se fosse um muro, um cercado
ok? Em volta, feita com peles também, ok? Ali do lado de fora, que seria um pátio, é como se ele estivesse cercando alguma coisa. Grande esse espaço, certo? Ele divide do espaço, para os irmãos entenderem, o tabernáculo, a tenda, ok? Esse lugar que Deus separou para habitar e falar com o povo, era montado no meio do deserto, dentre as tribos de Israel. As tribos andavam juntas, amém? As 12 tribos e mais a tribo de Levi andavam juntas, não se dividiam nesse tempo. E o que acontecia? Construíam e Deus visitava. Está vendo a unidade? Sim ou não? Eles montavam no meio do deserto e faziam o cercado, que é a parte de fora do tabernáculo. Cada tribo montava sua tenda fora desse perímetro, né? Tem também, se eu não me engano, ficavam 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao oeste e 3 tribos a leste, formando as 12 tribos. 3 em cada lugar, que vai trazer essa revelação das portas e dos pontos que a gente viu lá em Apocalipse, quando a gente estava estudando Pedra Preciosa. Terá tantas portas ao sul, tantas portas... Essa é a representação do que era vivido lá atrás. Então, construíam um tabernáculo no deserto, montavam ali, cercado, né, de madeiras com peles, fazendo a parte do átrio. Aí, uma porta de entrada, ok? Um caminho para você poder entrar. As tendas das tribos do lado de fora. E as tribos montavam fielmente como Deus. Deus tem uma parte, se eu não me engano, em Números, que Deus ele determina. Não sei se em Êxodo aqui também vai ter, mas se eu não me engano, em Números ele determina exatamente onde ia ficar cada tribo. Aqui, vamos por ao lado sul, fica a tribo de Aser, Naftali e Judá. Ao norte, entendeu? Então eles montavam as tendas, mas o tabernáculo ele tinha esse cerco, formando esse pátio, que era chamado de átrio do tabernáculo. Aí você entrava pela porta do tabernáculo, você já se deparava com o altar de holocausto, onde o sacerdote fazia o sacrifício de oferta queimada ao Senhor, imolava o animal e queimava o animal ali no altar de holocausto, e a bacia de bronze, onde ele se lavava, porque ali era ele ofertando o animal pelos seus pecados, se lavando também para que ele pudesse entrar no lugar santo e assim depois ir para o Santíssimo. Então, ele tinha ali fora o altar Exato, o altar de holocausto, o altar de sacrifício, a bacia de bronze, e depois, numa parte do tabernáculo mais ao sul, que eu acho que eles fazem assim, sul, norte e embaixo, mais para cima, tinha uma outra casinha. Vocês lembram quando o mestre Daniel disse que essa casinha também, né, fechada com madeira, com madeira revestida com ouro, e as peles de texugo, lembra que ele falou sobre as peles de texugo? Texugos e animais marinhos, eram essas peles que fechavam essa parte do santuário. No santuário nós tínhamos ele dividido em 2 partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo com alguns utensílios. Ali nós tínhamos o candeeiro, ou a menorá, que é aquele que parece um lustre judaico, né, com as perninhas, as velhinhas lá. Nós tínhamos a menorá, a mesa do pão da proposição. Nós tínhamos também o altar de incenso. Esses 3 itens dentro do Santíssimo: o incensário, a mesa dos pães, o candelabro. Mais alguma coisa, paizão? Acho que só os 3, né? Faltou algum? E o altar de incenso ele já ficava meio que na cortina que dividia para o Santíssimo. O altar de incenso, ali acontecia o ritual também nesses itens, a gente vai entender. É um ritual santo, tá, irmãos? Não pensa em macumba, não. Né? Mas o ritual santo ali acontecia, são as partes, né? É o progresso da oferta que veio acontecendo desde lá de fora, dado pelo sumo sacerdote. E aí ele acende o altar de incenso com as especiarias, empurra o incensário dentro do Santíssimo, lugar totalmente fechado, com peles muito grossas, fazia aquele fumaceiro e entrava no Santíssimo. No Santíssimo o que tinha? Né? Somente a Arca da Aliança no centro, envolvido com pele. Então isso daí era o Santo Santíssimo átrio por lá de fora. A pergunta é, Deus está ensinando Moisés a construir, por que ele não começou pelas paredes do lado de fora?
Já nos faz pensar, por que ele não falou da madeira que ele tinha que construir o terra? Porque quando a gente vai construir uma casa, normalmente a gente começa assim, terra plana, faz às vezes o muro ali onde você fala, não, aqui eu vou construir, depois eu começo a bater. Por que Deus não fez isso? Simples, irmãos, porque o propósito de Deus em toda a questão do tabernáculo é que olhemos para a importância da Arca da Aliança e o que ela representa. O que ela representa? Cristo. A Arca da Aliança aponta e revela aquele que havia de vir. Aquele no qual Cristo, por meio do teu Espírito, habitaria para tabernacular entre nós. A Arca da Aliança, e aí a gente para por aqui, tá, irmãos? Ela, embora tinha duas partes, mas as duas partes não se dividiam e era necessário que as duas partes andassem juntas, fossem construídas juntas para a conclusão de um único propósito. Vamos ler somente o verso 10. Também farão uma arca de madeira de acácia. Essa é a Arca da Aliança. E ele vai falar, revestida com ouro, com argola, babá. Certo? E no 17 ele vai falar assim, também fará um propiciatório. Parece que são duas coisas diferentes. Parece que no verso 10 ele está falando da arca, e no verso 17 ele está falando do... Mas o que era o propiciatório? Para os irmãos entenderem. A arca era aquele baú. A Arca da Aliança. Vocês já viram a imagem também? Eu vou trazer tudo isso para os irmãos verem. Mas tem a Arca da Aliança. O propiciatório nada mais é, vou simplificar aqui para os irmãos, depois a gente fala de outros termos. A tampa da arca. Que olhando, quando você olhasse para a arca, era como se fosse uma coisa só. Tampa e caixa, uma coisa só. O que significa isso? E aí, lembre que a gente vai entrar nesse ponto na semana que vem. A arca, guarde isso, a arca nos traz a revelação hoje pela nova aliança. E a gente vai ler na próxima aula todos os textos que vão mostrar isso para a gente. Amém? A arca vai trazer para nós, na nova aliança, a pessoa gloriosa de Cristo. O que a arca representa? Cristo. Onde Deus se alegra em habitar, em Cristo. Onde Deus depositou e derramou toda a vida eterna, todo o governo, toda a autoridade em Cristo. E o propiciatório aponta para a obra gloriosa de Cristo. Porque não existe Cristo sem obra e obra sem Cristo. Por isso que Deus fala. Vamos começar pela arca, Moisés, porque eu primeiro preciso que você entenda onde eu vou morar. Não é no átrio, não é no santo, é ali, ó. Consegue entender? Já começa a fazer algum sentido para você quando nós somos o corpo de Cristo? Ou não, ainda? Como igreja somos o quê? O que Cristo deveria estar fazendo? Habitando em nós. E expressando a sua imagem através de nós. Que o Espírito Santo habita em nós, isso é um fato, irmãos, já disse, é a vida de Deus em nós. Mas a imagem do Pai não tem habitado em nós. E ela só é possível de se habitar quando nós realmente formamos a imagem de Cristo, que era a Arca da Aliança, que representava o próprio Deus, o próprio Cristo, a pessoa de Cristo ali onde Deus se alegra em habitar. Consegue entender? E um Cristo que tem por verdade as suas obras. Esse é o propiciatório. Obras. Você lembra que quando Paulo fala, você quer ver se lembrar de uma coisa? Talvez você é bom de Bíblia, sim ou não, irmão? Vocês são, eu sei que vocês são, o Espírito Santo vai ajudar você a lembrar. Paulo fala assim, porque nós pregamos Cristo e este crucificado. Era Paulo falando assim, eu entendi. Só tem arca porque tem propiciatório, só tem propiciatório porque tem arca. Eu não posso pregar Cristo e separar Cristo da cruz. A obra de Cristo não se separa da cruz. Ou melhor, a pessoa de Cristo não se separa da cruz. Por quê, irmãos? O diabo
entrou no mundo, está no mundo, trazendo para o mundo inúmeros meios de salvação. Pessoas de outras religiões estão fazendo os cristos delas, os salvadores delas. Mas eu pergunto, por exemplo, há algum problema, veja isso, há algum problema, né? Se você conversar talvez com um budista, não quero fazer mal à religião, não é isso, tá? Eu respeito, ou um hinduísta, e ele falar do Deus dele e ele acreditar nesse Deus, há algum problema? Não há para ele. A pergunta é, que obra que tem esse Deus? Aí a pergunta que nós fazemos, como estamos apresentando o nosso Deus? Que é o Senhor Jesus também. Estamos apresentando Ele só como Cristo ou Cristo crucificado? Por que a habitação de Deus e há esse desejo de Deus de habitar? Por isso, irmãos, Cristo, que aqui é representado pela arca, ele expressa a gloriosa pessoa do Filho e a gloriosa obra do Filho. E Deus fala assim, por isso, pela pessoa que é o Filho, pela obra do Filho, eu vou morar aí. Aí eu vou derramar a vida. Consegue entender? Sim ou não? Ficou claro ou não? Ou não? Bem. É por essa pessoa e por essa obra. Glória a Deus. A cruz sem Cristo é uma cruz vazia. E Cristo sem a cruz é uma pessoa vazia. Arca e propiciatório, Cristo e sua obra. Pregamos o Cristo crucificado. Porque foi através da obra que fomos aceitos. Amém? Amém. Depois, no próximo estudo, irmãos, a gente volta daqui e aí a gente volta falando do ouro, volta falando da madeira. O que a arca vai mostrar para nós? Cristo. O que as coisas do passado mostravam para nós? Cristo. E hoje tem a ver com quem? Cristo. Vou compartilhar mais um texto, a gente encerra. Tá bom? Para a gente voltar nesse texto para os irmãos ir embora pensando. Abra lá em Colossenses. Capítulo de número 2. 17? Hã? Exato. 16 e 17. Obrigado, Senhor. Colossenses, capítulo número 2. (16 e 17). Posso ler? Pode? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Está falando aqui, não te julgue por coisa nenhuma que vocês fazem, por ritual nenhum que vocês fazem, que são sombra das coisas futuras. Tudo o que se fazia porque tudo era sombra de algo futuro. O tabernáculo é sombra, é um modelo. Nós não lemos lá? Moisés vai fazer tudo como modelo, como sombra. Em Hebreus vai falar lá, Moisés recebeu no monte, lá no Monte Sinai, faze tudo conforme o modelo que Deus te mostrou no monte. O que o modelo vai revelar? As coisas verdadeiras. Tudo isso, Colossenses aqui está falando, tudo isso são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. As coisas ali são sombras de coisas futuras que vão trazer para a realidade. E a realidade é o quê?
o corpo de Cristo. Quando nós olharmos para o tabernáculo, nós estamos olhando para o quê? Para o corpo de Cristo. Amém, irmãos? E essa é a parte mais importante da construção, porque é ali que acontece a habitação de Deus. Ok? Não era no átrio, no Santíssimo. Porque Deus começa revelando a nós o quê? Cristo é o centro da minha vontade. É ali que eu vou morar. É ali que eu vou habitar. É com isso que eu estou preocupado, Moisés. Primeiro ponto que eu vou escrever para você, anota aí. A Arca da Aliança. Vai começar por onde? Pela Arca da Aliança. Onde começa a nossa vida cristã? Pela Arca da Aliança. Qual é o passo que temos que dar? Nenhum. Primeiro a gente tem que entender a Arca da Aliança. Volta no início da aula. Ou melhor, da comunhão. Adianta sabermos Bíblia? Se não entendermos a Arca da Aliança, irmãos, esquece. Por quê? Porque Deus ele desenhou assim. Primeiro eu quero que você entenda a minha habitação. Primeiro eu preciso que você entenda que tudo é Cristo. Tudo precisa ser Cristo. Quer falar de governo? Aprenda com Cristo. A Bíblia não mostra outro que foi manso, humilde, que diz, aprendam de mim que sou assim. Não mostra. Amém?